Agora nós vamos ler a palavra de Deus. E eu desejo que o seu coração esteja preparado para isso. Porque a palavra de Deus, ela, quando é anunciada, pregada, ela tem um propósito. O propósito de apresentar as verdades de Deus para a condução da nossa vida, para dirigir os nossos passos. Nós vamos encerrar hoje o livro de Esdras. Nós estamos abordando a série de mensagens que tem como tema o Deus que restaura. O livro de Esdras fala da restauração do templo de Jerusalém. Por que que o templo é enfatizado em toda esta restauração? Porque é o que mais significava para o povo judeu. Era o local de adoração, de culto, era o local onde se manifestava a presença de Deus representativamente, através das coisas e também das liturgias, dos rituais que estavam envolvidos dentro deste templo. Mas é claro que a restauração do templo implicava em restauração de vida, restauração da família. Quando se fala da restauração da nação, a nação física por si só também não teria sentido se não houvesse nesta nação um povo. E o povo é restaurado pelo Senhor. Vocês lembram muito bem que nós estivemos desde o início abordando toda a sequência, como Deus usou instrumentos que foram importantes para fazer com que a vontade de Deus da libertação do povo do cativeiro babilônico fosse manifestada. E eu queria convidar você para deixar a sua Bíblia aberta no capítulo 9 de Esdras, e nós vamos apenas mencionar algumas coisas do capítulo 10 e procurar aí, então, abordar o que nós podemos concluir como lição de vida no livro de Esdras. Hoje nós vamos ter como tema, debaixo desse assunto maior, o Deus que restaura, como tema restauração da santidade. Restauração da santidade. Queria ler com vocês os 6 primeiros versículos. Desculpa, irmãos, estou no outro. Os 4 primeiros versículos do livro de Esdras. Capítulo 9. E você deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos dar continuidade à leitura e ler alguns versículos também do capítulo 10. Olha só o que diz o capítulo 9, versos 1 a 4. Acabadas, pois, estas coisas, ou seja, lembra que Esdras levou uma outra turma para Jerusalém, chegaram em Jerusalém, se estabeleceram ali, e acabadas, pois, essas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam da palavra de Deus, do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro, porém eu permaneci assentado atônito até ao sacrifício da tarde. Restaurando a santidade. Tem uma frase de um autor chamado A.W. Tozer, que diz assim: se queremos santidade, precisamos buscar uma vida mais íntima, de maior comunhão com Jesus.
Santidade não é o caminho para Cristo. Cristo é o caminho para a santidade. Isso faz uma diferença enorme, porque muitas vezes pensamos que nós primeiro vamos melhorar para depois nos dedicar ao Senhor. Só é possível haver mudança, santificação, transformação na nossa vida se tivermos um encontro com o Senhor. Em Esdras 9 nós encontramos o exemplo emocionante do que significa se apresentar a Deus com o coração quebrantado por causa do pecado que o povo estava cometendo e também por causa do desejo por santidade. Esdras conhecia o Deus a quem ele servia e queria santificar-se. E quando ouviu a respeito de como se encontrava o povo que veio por mão poderosa, liberta do cativeiro, ele se entristeceu profundamente. E a tristeza de Esdras diante do pecado nos leva a avaliar os nossos próprios erros, a nossa própria vida, a condição em que nós nos encontramos, a condição da igreja. Muitas vezes nós lidamos de maneira indiferente com coisas que são importantes diante do Senhor, porque a palavra do Senhor não pode ser deixada, ignorada. A palavra do Senhor não pode ser desobedecida. E eu quero desde já levar você a refletir a respeito da sua vida, fazendo uma pergunta sobre como que você se comporta diante dos erros que você presencia, por perto ou por longe. Por perto, quando eu digo os seus próprios erros, os erros da sua família, os erros da comunidade onde você está, da igreja da qual você faz parte, e de uma maneira mais ampla, da igreja de Cristo enquanto estamos neste mundo, e também da sociedade como um todo. Quando vemos as pessoas se distanciarem de Deus, se afastarem de Deus, ignorarem a lei de Deus, como é que nós nos comportamos? Nos entristecemos como Esdras fez? Ou nós ficamos indiferentes e às vezes usamos até um argumento que parece não consolar, mas nos acomodar, dizendo, Deus vê todas as coisas e no final Ele vai julgar. Isso é uma verdade, que Deus julga todas as coisas e haverá o fim, no tempo em que apresentaremos a Deus contas de todas as nossas atitudes, ou de tudo que falamos, pensamos ou fazemos. Porém, queridos, não podemos deixar de agir com responsabilidade enquanto estamos neste mundo, procurando viver uma vida de consagração e santidade diante de Deus. Spurgeon disse o seguinte: a santidade é o lado visível da salvação. A santidade é o lado visível da salvação. Isto quebra aquela ideia da crítica aos reformados que crê na doutrina da predestinação, dizendo o seguinte: se nós somos eleitos, predestinados, pode-se cruzar os braços e viver de qualquer forma que no final você será salvo. E isto é um argumento fraco, inapropriado e antibíblico. Porque, na verdade, aqueles que são eleitos, salvos, redimidos, chamados pelo Senhor, Deus produz na vida deles santificação. E se percebe na vida deles que eles são pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus. Às vezes nós somos surpreendidos com notícias que ouvemos, porém nem toda surpresa é agradável. Já observou isso? Esdras volta para Jerusalém e tem uma surpresa desagradável. Talvez ele estava pensando, vou chegar em Jerusalém, o povo foi liberto com a mão poderosa do Senhor, Deus os conduziu em toda essa jornada, Deus abençoou a ele, aos líderes, aos seus filhos, as coisas que eles tinham, então agora eles estão bem, estáveis, adorando e servindo ao Senhor com alegria de coração. Não é isso que ele encontrou. Ele encontrou um povo que estava longe, distante do Senhor, vivendo, ao invés de viver a consagração, muitas vezes profanando o nome do Senhor. Era preciso que a santificação fosse restaurada. Restaurou-se a adoração, a confiança no Deus que provê, a disposição para o trabalho, mas era preciso restaurar a santificação. Uma vida santa que glorificava o Senhor. Nós precisamos tomar posição diante
do pecado em busca de santidade. Não haverá santificação se nós vivermos em pecado. Não haverá transformação de vida se não obedecermos à palavra de Deus. É preciso que nós coloquemos essas coisas em prática. Precisamos verificar se nós e a igreja da qual fazemos parte está obedecendo à lei do Senhor, porque é isso que Deus requer de cada um de nós. Obediência. Obediência quero e não sacrifício. Às vezes nós pensamos que o sacrifício por si só, independentemente do coração, vai agradar a Deus. Um sacrifício agradável a Deus é um coração quebrantado, rendido diante do Senhor. É isso que Deus se agrada. Nós precisamos, meus irmãos, se a nossa vida é de adoração, nós precisamos de nos entregarmos ao Senhor em santificação. É claro que talvez podemos comparar os problemas que enfrentamos hoje aos problemas do tempo de Esdras. Muitas coisas acontecem similarmente àquele tempo, ou talvez enfrentamos outros problemas que não tinham naquele tempo, ou naquele tempo enfrentava alguns problemas que não tínhamos, que não acontecem, talvez não é a nossa realidade hoje. Porém, não importa qual seja o erro, não importa qual seja o pecado, neste contexto, o pecado maior era que o povo estava buscando casar-se com pessoas de outras nações, mas não importa qual o pecado, para a santificação nós precisamos deixá-lo e viver uma vida de consagração diante de Deus. Nós precisamos nos arrepender, irmãos. Hoje nós estamos presenciando indiferença com as coisas de Deus. As pessoas não se importam mais com as coisas espirituais, estão mornos espiritualmente, vivendo sem oração, sem uma busca da palavra de Deus. Não se encontra mais cultos domésticos dentro dos lares. Estamos mornos espiritualmente. E a Bíblia nos diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Nós precisamos nos entristecer diante dessa realidade. Outro problema sério, a similaridade com o mundo. Muitas vezes nós vivemos tão envolvidos com as coisas deste mundo que já não há diferença de quem é cristão, quem não é cristão. O secularismo está tomando conta ou está entrando para dentro da igreja, infelizmente. Estamos aceitando ideologias que são contrárias à palavra de Deus. Deus está nos dizendo na sua palavra como devemos viver e a gente está vivendo de uma outra forma. Olha o que diz a Bíblia: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não nos conformarmos com as coisas deste mundo. Um outro problema que nós enfrentamos é a falta de amor. Negligenciamos a justiça como uma expressão de uma igreja que procura pregar o evangelho integralmente. Às vezes nós evangelizamos, chamamos as pessoas a virem a Cristo, a vir à fonte de vida, saciar-se no Senhor. As pessoas se aproximam da igreja, mas elas vivem lá e nós cá. Precisamos de amar uns aos outros, ajudar uns aos outros, suprir as necessidades uns dos outros, sermos uma igreja que une e não que divida. Um outro problema sério é a desunião no corpo de Cristo por motivo de orgulho, de vaidade. Isso precisa ser corrigido. A igreja precisa ser coesa no seu propósito de santificação. Quando tomamos conhecimento da falha, por exemplo, de um irmão em Cristo, a primeira atitude, infelizmente, não é como a que Esdras teve, se entristeceu por causa do erro do povo. Não choramos mais por causa dos pecados nossos e também da igreja, não confessamos, não nos arrependemos. Infelizmente, o que fazemos muitas vezes é rirmos da queda do outro, julgarmos a ação do outro e divulgarmos através de comentários inapropriados o que o outro fez, ao invés de ligar e dizer, e interceder por ele e dizer: estarei orando por você para que Deus te restabeleça. Parece que temos prazer de compartilhar aquilo que não devia ser feito por alguém que cometeu alguma desobediência à palavra do Senhor.
Quando somos nós que erramos, é isso que nós queremos, que ninguém saiba. Mas quando os outros erram, é isso que nós queremos, parece, que todos saibam. Nós precisamos de buscar uma vida de santificação. Precisamos de arrependimento, de conserto e de restauração da santidade. Amém, irmãos? Como que a gente vê isso no texto que nós lemos como lição para a nossa vida? 3 coisas rapidamente eu quero compartilhar com vocês. Quais atitudes necessárias para uma vida de santidade? A primeira delas, quebrantamento. Os 4 primeiros versos apontam para o que o povo, como o povo estava vivendo, e Esdras toma uma atitude de quebrantamento. Ele rasga suas vestes, ele arranca os cabelos, tendo como simbolismo uma prática comum entre os judeus de se desnudarem diante de uma realidade que desagradava a Deus e de rasparem a cabeça. A profundidade da tristeza de Esdras pelo pecado, sua humildade, oração e confissão, um chamado ao arrependimento nós vamos encontrar nessa passagem. O que é quebrantamento? Quebrantamento é uma experiência comum, necessária a todos aqueles que servem ao Senhor. E é uma condição necessária no caminho da graça. A Bíblia diz, aos quebrantados Deus perdoa, capacita e usa. E a Bíblia diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Quebrantamento é uma tristeza diante dos erros que estão sendo evidenciados no meio do povo de Deus ou em nossa própria vida. Esdras retorna para Jerusalém para ajudar a reconstrução da vida espiritual do povo e recebe essa notícia perturbadora para o seu coração. E é interessante que o texto diz que, inclusive, os líderes haviam se casado com mulheres de nações pagãs. E aí cita uma relação dessas nações: cananeus, heteus, ferezeus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios e amorreus. E qual era o problema? O problema é que eles estavam violando a lei do Senhor. A lei do Senhor dizia, não é permitido se misturar. Olha o que diz a Bíblia. Em Deuteronômio 7, verso 3 e 4. Nem contrairás matrimônio com os filhos das nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Ainda em Êxodo, capítulo 34, 15 e 16, para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e coma dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das tuas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. Deus adverte contra casamentos que levam à infidelidade espiritual. O que está em voga aqui é a honra a Deus, é a glória a Deus, é a adoração a Deus. Por que casamentos mistos não são bíblicos, permitidos, autorizados pela lei de Deus? Porque a possibilidade de haver uma influência para a adoração a outros deuses é grande, irmãos, como no tempo de Esdras. Às vezes, as pessoas que se envolvem com pessoas que não são cristãs dizem assim, mas eu estou orando pela sua conversão. Mas se não houver conversão, você precisa orar muito para que você se mantenha fiel. É preciso que nós oremos e intercedamos para que os nossos filhos busquem como suas esposas e seus esposos, homens e mulheres de Deus. O problema com essas nações não era a sua filiação étnica, mas espiritual. O culto e a adoração a Deus estavam comprometidos. Era uma questão de preservação da identidade religiosa, quem eles eram em Deus, isso precisava estar
sendo evidenciado em suas vidas. Esdras se quebrantou diante do Senhor. Diante do pecado é isso que nós devíamos fazer, nos quebrantar, pedindo a misericórdia do Senhor. Tenha misericórdia, Deus. Verso 3 diz, ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito, perplexo, sem acreditar no que estava acontecendo. Hoje, pouco se percebe isso no meio da igreja. As pessoas erram, desobedecem a Deus, e a gente não está nem aí. É preciso haver restauração da santidade, e nós vamos encontrar isso por meio de uma vida quebrantada diante do Senhor. É interessante que a razão da profundidade da tristeza de Esdras estava de acordo com o coração de Esdras. Ele amava a Deus e era zeloso pela sua santidade. Lembra lá no capítulo 6, o verso 10, quando diz, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei de Deus, do Senhor, e para cumprir, e para ensinar a Israel os seus estatutos. Esdras se entristece porque o seu coração estava disposto a obedecer, a praticar e a ensinar a lei de Deus. Por que a gente não se incomoda mais com o erro? Porque sequer nós sabemos qual é a lei de Deus. Nós precisamos conhecê-la. E à medida que nós a conhecermos, nós vamos nos dispor a obedecê-la, a ensiná-la e a praticá-la. E Esdras, enquanto orava, fazia confissões, chorando e se prostrando diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, de Israel, muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande chorão. Nós encontramos isso, meus irmãos, no capítulo 10, versículo 1. Porque o capítulo 10 é uma continuação desta busca de Esdras e deste encorajamento de Esdras a que o povo buscasse uma vida de santidade. Para encerrar sobre o quebrantamento, eu queria dizer uma coisa a você. Qual o nível do nosso quebrantamento diante dos pecados? Particular ou da igreja? Você se lamenta pelos pecados cometidos ou pelos pecados dos outros? Como que você responde aos erros que você comete e que você sabe que outros cometem, que são contrários àquilo que a palavra do Senhor nos ensina? A resposta de Esdras nos lembra que o pecado interrompe nossa comunhão com Deus e fere o nosso coração. E Esdras queria restauração nisso, queria santidade, uma volta para o Senhor, uma busca da presença do Senhor e da graça bendita do Senhor na vida deles. A gravidade da situação e a angústia do seu coração levou Esdras a cair de joelho, se ajoelhar na presença do Senhor, em arrependimento e confissão. Volta os seus olhos para o texto. Vamos continuar lendo a partir do verso 5. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades, fomos entregues nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo, à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar a alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus,
antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas, e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Esdras aqui confessa os seus pecados e, ao mesmo tempo, ele lembra da mão poderosa de Deus sobre eles. Você já observou isso? Pessoas que testemunham que Deus está abençoando a vida deles, mas sequer são fiéis ao Senhor. Eles querem a bênção de Deus, mas não vivem em fidelidade e santidade diante de Deus. Ele diz, o Senhor nos abençoou e agora olha como que se encontra o povo. O verso 10, agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo, a terra em que entrais para possuir é terra imunda, pela imundície dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Por isso, não dareis às vossas filhas, a seus filhos e às suas filhas, não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre, depois de tudo o que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que Tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou. Tornaremos a violar os Teus mandamentos e a apresentar com os povos dessas abominações, aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarás Tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante nem alguém que escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de Ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na Tua presença por causa disto. Esdras se quebrantou, mas em segundo lugar, além do quebrantamento, nós vemos a confissão de Esdras. Uma confissão clara, objetiva, aberta. A confissão em nome do povo e em nome dele mesmo. Ele diz, Tu és o meu Deus, mas ele diz, as nossas transgressões, elas ofenderam o Senhor. Uma atitude de quebrantamento leva a uma atitude de confissão e de oração. As orações que são apresentadas diante de Deus, de uma maneira objetiva, ela certamente foi ouvida pelo Senhor, porque Ele reconhece o seu povo. Nós oramos ao Deus que ouve. Deus orou ao Deus que ouve as orações. Não adianta você querer sucumbir à sua falha, o seu erro, ou se apresentar de maneira diferente diante de Deus, tentando camuflar a sua identidade. Deus lhe conhece e sabe se você está sendo sincero ou não. E Esdras conhecia a Deus e sabia que Deus o conhecia, por isso ele diz claramente, nós erramos, pecamos contra o Senhor nos libertou, nos salvou, nos abençoou, teve misericórdia, nos deu graça além do que merecíamos, e assim nos encontramos culpados diante do Senhor. Você já observou que quando erramos e somos confrontados, a nossa tendência imediatista é eu? Dá vontade de dizer, é você mesmo. Abra os seus olhos, se humilhe, se quebrante diante do Senhor. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A palavra de Deus não muda, ela é fiel e verdadeira. Ou nós erramos fazendo o que Deus diz para nós não fazermos, ou deixando de fazer o que Deus diz para nós fazermos. É preciso confissão, queridos. Em primeiro lugar, uma confissão humilde. É comum apontarmos o dedo para os outros. Olha o que você fez. Mas o quebrantamento nos leva a exaltar a Deus e a nos humilharmos a ponto de dizermos, olha o que nós fizemos.
Você já observou que nos nossos convívios, normalmente queremos culpar o outro dos erros, e aí quase, eu diria que impossível em relacionamentos, seja familiares, conjugais, eclesiásticos, no meio da igreja, quando há conflitos, haver culpa de um só. O quebrantamento nos leva à humildade. Esdras disse: as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Veja que o pronome está no plural. Nossa, nossa. Esdras se refere a Deus como meu Deus, mas confessa as nossas iniquidades. É interessante que ele não contraiu o casamento misto, mas ele se inclui como alguém que tinha pecado contra o Senhor. Ele se identifica com o pecado do povo. Ele reconhece que o exílio foi resultado direto do pecado. O povo pecou e Deus trouxe juízo sobre eles. Nós precisamos confrontar nossas atitudes com as verdades do Evangelho. Como o povo fazia, tremia diante da palavra de Deus, nós precisamos aprender a temer o Senhor e a tremermos diante da palavra do Senhor, nos submetendo à sua lei. Precisamos confessar os nossos pecados. A Bíblia nos diz o seguinte, meus irmãos: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Só você e Deus sabem se você está vivendo em pecado ou não. Se você confessá-los diante do Senhor, Deus lhe perdoará, meu querido. Mas se você não os confessar e camuflá-los, se você escondê-los dentro de si, se você viver com este peso diante do Senhor a quem você diz servir, você não alcançará misericórdia. Você perecerá. Porque o caminho de uma vida sem Deus é morte. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao fim dá em caminhos de morte. É preciso que nós confessemos humildemente os nossos pecados ao Senhor. Esdras apresentou uma confissão humilde e uma confissão confiante. Esdras continuava confiando na fidelidade de Deus, no perdão de Deus e na misericórdia de Deus. Meus irmãos, nós precisamos acreditar que o Senhor é o Deus que nos restaura. Se por um lado Esdras reconhece o exílio como resultado do pecado, o retorno do exílio foi o resultado direto do amor imutável de Deus para com o seu povo. Olha o que diz a Bíblia: porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Deus restaurou a sorte de Sião. Deus restaurou a sorte do seu povo. Deus os fez voltar. Não é porque mereciam, é porque o amor de Deus se manifestou sobre eles. A misericórdia do Senhor, a graça do Senhor estava sobre eles. E agora não precisavam mais viver debaixo da culpa, mas precisavam viver uma vida de gratidão e adoração a Deus. Meus irmãos, confesse os seus pecados e libere-se deste peso de culpa que está sobre os seus ombros. Há uma ilustração interessante, um pouco engraçada. Uma família morava numa fazenda e um certo dia um garotinho ganhou de presente um estilingue. Acho que todos aqui conhecem o estilingue, coloca uma pedra e você mira o alvo e acerta. E então, rapazinho vai para a floresta e ele quer usar o presente que ele ganhou. Todo feliz, todo alegre, começava a tirar as pedras nos alvos que ele via e não conseguiu nada. Sequer matar um passarinho. E ele volta frustrado. Mas ao voltar para casa, ele observa um pato dando sopa.
E ele mira o pato e ele mais uma vez coloca uma pedra no estilingue. Olha, o pato estica o estilingue, pum, na cabeça do pato. E a sua irmã, o João lá atirando o estilingue, e a Sueli lá na janela olhando. Muito bem. E o tempo foi passando, aquilo lhe trouxe um peso. E agora o que eu vou fazer? Vou esconder isso? Ninguém pode saber que eu matei o pato. E de repente eles estavam na sala brincando e a mãe disse assim: Sueli, vem lavar as louças? E ela imediatamente diz: não se preocupe, mamãe, o João já está indo para lavar. Aí o João: eu lavar as louças? Aí ela sussurrou: e o pato? Não, claro, vou lavar as louças. E João foi lá e lavou as louças direitinho. No outro dia, todos levantaram, era um dia de sábado, cumpriram todas as tarefas, estavam preparando para ir pescar. E a mamãe diz: olha, todos podem ir pescar. Porém, eu precisava da ajuda da Sueli para me ajudar a arrumar a casa. Quando vocês voltarem, estar tudo arrumadinhos. Não, mamãe, hoje o João disse que quer ajudar a senhora a arrumar toda a casa. E ele: eu? E o pato? E ele ajudou a mamãe a arrumar toda a casa. Aquilo lhe incomodava, e um dia ele chegou em casa e disse: mamãe, eu preciso conversar uma coisa com a senhora. Lembra aquele pato que a senhora sentiu falta? Foi eu que matei. Eu ganhei um estilingue, fui para caçar com estilingue, não achei nada, não acertei nenhum alvo, voltei, vi o pato, dei uma pedrada nele e matei. E a mãe disse assim: meus parabéns, meu filho. Eu vi que você matou o pato, mas eu te perdoei. Qual é a moral da história? Pecados não confessados trazem culpa constante sobre os ombros. Liberte-se disso em nome de Jesus. Confesse ao Senhor. Aquele erro que você acha que ninguém viu, o Senhor viu. Mas Ele não viu para te condenar, mas para te perdoar. Com aqueles que confessam os seus pecados e os deixa, alcançarão misericórdia. Esdras confessou os seus pecados e alcançou misericórdia. É possível ver o problema do casamento ilícito como sendo abominação ao Senhor aqui neste texto. E Esdras relembra a misericórdia de Deus ao trazer Israel de volta do exílio, dizendo: um pouco de vida em nossa servidão. E ele reconhece que eles não merecem o favor de Deus. Eles reconheciam que a graça do Senhor é quem os sustentava. Confissão e arrependimento exigem mudança, ação concreta para deixar o pecado. Um homem citado em Esdras, capítulo 10, Secanias, disse a Esdras no verso 4, sê forte e age, capítulo 10, verso 2. Então Esdras se levantou. Porque no capítulo 10, Secanias sugere a Esdras para juntar todo mundo que tinha falhado contra o Senhor, desobedecido à lei, e saísse de Jerusalém. Saísse do meio do povo deles. Um contexto específico, de uma cultura específica. É claro que nós não aplicamos a literalidade disso no nosso contexto, mas nós precisamos aplicar a realidade de que nós precisamos deixar os nossos erros, os nossos pecados e viver uma vida de santidade. Confesse ao Senhor os seus pecados. A oração de Esdras nos ensina a importância da humildade e da honestidade em nossas próprias confissões. Não podemos ignorar o pecado de ânimo leve e deixar de confiar no Senhor. Não podemos ignorar o pecado, pensando que não tem problema. É preciso confessá-los e deixá-los. A verdadeira confissão reconhece a santidade de Deus e a nossa dependência do Senhor. Mas para terminar, eu queria compartilhar com vocês. É preciso arrependimento. Confissão gera arrependimento. Tem um evangelista chamado Tommy Tinney. Ele disse o seguinte:
o arrependimento nos prepara para a presença de Deus, pois é do quebrantamento que nasce a pureza. Esdras estava triste diante da realidade do povo e pelo povo agir em inconformidade com a lei de Deus. No verso 14, há duas perguntas que são precisos ser destacadas. Primeiro, tornaremos a violar os mandamentos e aparentar-nos com os povos dessas abominações? Qual é a resposta que Esdras sabia? A resposta era: não podemos tornar a nos misturar com povos que não são da nossa nação para constituir família. Mas a outra pergunta é: não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires? E Esdras também sabia a resposta. Sim, Deus fica indigno com as nossas com os nossos erros, com as nossas falhas, com os nossos pecados. Qual é a lição que nós tiramos para nós? Não podemos brincar com Deus. Em Isaías nós encontramos o Senhor dizendo: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fores rebeldes, sereis consumidos à espada. João Calvino disse: o homem nunca é suficientemente tocado e afetado pela percepção do estado decaído até comparar a si mesmo com a majestade de Deus. Esdras exalta a Deus e afirma, lá no verso 15, a retidão e a justiça do Senhor. A oração de Esdras é um exemplo de oração para nós e para todo líder cristão. É preciso se arrepender e se colocar diante do Senhor. Observe você no capítulo 10, o versículo 3 diz: agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e os dos que tremem ao mandamento do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. É preciso que faça compromisso, aliança, que nós digamos diante do Senhor: Senhor, nós entregamos nossa vida ao Senhor, santifica-nos. Quando vemos pecado ou compromisso dentro da igreja, nós temos coisas que comprometem o nome do Senhor dentro da igreja. Nós temos que ter a coragem de abordá-los com graça, de nos colocar diante de Deus a ponto de dizer, de confiar nas palavras do Senhor que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quebrantamento, confissão e arrependimento. Os israelitas despedem suas mulheres hetéias, dando-nos o exemplo de que devemos abandonar o pecado. Meus irmãos, precisamos de uma vida de santidade, de verdade. Não dá para a gente brincar de ser cristãos. É fácil dizer: eu sou um cristão. Mas Deus quer que nós vivamos além das nossas declarações, que nós pratiquemos aquilo que nós confessamos e declaramos. Viver uma vida de santidade. Precisamos nos quebrantar diante do Senhor, confessar os nossos pecados ao Senhor. Nós estamos programando um ano próspero, de crescimento. O alvo é um por todos, todos por um. Esse um aqui nessa arte, claro que nós vamos ter comunhão e comprometimento uns com os outros, mas é a Cristo. É Cristo por todos e todos por Cristo. O texto, Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele seja todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse é o objetivo da igreja. Viver para a glória de Deus, viver em santidade. Mais importante do que os projetos, do que os programas que nós fizermos, é uma vida de santidade, de oração, de busca de Deus. É uma entrega completa ao Senhor. Precisamos reconhecer o nosso erro, o erro da igreja, e dizer: perdoa-nos, Senhor. Nos arrependendo deles. É nos humilhando que o Senhor
vai fazer a igreja crescer, prosperar. Precisamos viver tendo Cristo como modelo. Temos que nos identificar com aquele que nunca pecou, com aquele que a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte, morte de cruz. A resposta de Esdras revela um coração quebrantado. A sua resposta diante dos erros e dos pecados revelará ou um coração quebrantado, ou um coração empedernido, endurecido. Este capítulo nos lembra da gravidade do pecado e da nossa necessidade de santificação. E à medida que nós nos examinamos, nós procuramos buscar ter um coração como o de Esdras, disposto a obedecer, a praticar e a ensinar a lei do Senhor. Oremos, meus irmãos, para que o tema desta série, de todas essas mensagens que pregamos aqui sobre restauração, o Deus que restaura, possa despertar a você a confiança de que é possível ter restauração. É possível ter restauração. É possível construir uma jornada, uma caminhada de vida que glorifica e exalta o nome do Senhor. A santidade é tanto um chamado quanto uma promessa. Deus nos capacita a andar com Ele, mesmo em meio aos desafios do mundo. Estabelece um caminho de santidade para nós trilharmos. E à medida que nos santificamos, nós encontramos contentamento no Senhor. Em Esdras, através de Esdras, nós vemos Deus restaurando o templo e o coração do povo. Que Deus possa restaurar o nosso coração e nos despertar a uma vida completamente entregue aos pés do Senhor. Que vivamos uma vida de santidade, para a glória do Senhor, em nome de Jesus.